Sabe aqueles momentos difíceis que todo mundo passa? Aqueles em que a vida parece que dá uma rasteira e levantar de novo parece uma tarefa quase impossível? É aí que entra a tal da resiliência, essa capacidade de se reerguer. Mas por que às vezes é tão complicado? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? É uma frustração que a gente conhece bem. Um problema acontece e a recuperação parece uma montanha gigante para escalar. A gente ouve um conselho aqui, outro ali, tenta seguir, mas a dificuldade não vai embora. Então, o que será que funciona de verdade? Vamos mergulhar no que a ciência diz sobre isso para a gente entender melhor. Para começar, vamos ter que quebrar uma ideia muito comum, que é o mito da solução rápida. Sabe, tem muito conselho por aí que, olha, pode até ser bem intencionado, mas que na prática simplesmente não funciona como deveria. Frases como "é só superar" ou "bola pra frente", quem nunca ouviu, né? São aqueles clichês que, apesar da boa intenção, sempre chegam na hora em que a gente tá mais vulnerável e acabam simplificando demais um processo que é super complexo. O problema com esses conselhos é que eles pulam a etapa mais importante de todas. Eles ignoram completamente o alicerce da resiliência de verdade, tratando a recuperação como se fosse só um ato de força de vontade, uma coisa solitária. Mas a realidade é bem diferente. Então, qual é esse alicerce que está faltando? É exatamente isso que a gente vai ver agora. O pilar da resiliência não é essa força individual, isolada. É algo que a gente constrói em conjunto. A conexão e o apoio social. É aqui que a mágica realmente acontece. Pensa no apoio social assim, ó. É como se fosse um sistema de amortecimento super moderno para a nossa vida. Quando acontece algo traumático, ele está ali para absorver o choque, para suavizar o impacto e ajudar a gente a se adaptar de uma forma positiva. Não é só ter alguém para conversar, não. É um mecanismo de proteção que funciona de verdade. E isso aqui é fundamental entender. Conexão humana não é um extra, um luxo. Pensa nela como uma necessidade biológica mesmo, tão essencial para o nosso bem-estar quanto o ar que a gente respira ou a água que a gente bebe. Nossos corpos e mentes são programados para isso. E o mais incrível é que a prova disso está na nossa própria biologia. A ciência mostra, em nível químico, em nível neurológico, por que o apoio social é tão poderoso. Não é só um sentimento bom, sabe? É uma reação concreta do nosso corpo. Deixa eu apresentar a ocitocina. Muita gente chama de hormônio do vínculo. Ela é liberada quando a gente tem interações sociais positivas, tipo um abraço, uma conversa que apoia. E o que ela faz? Ela acalma o nosso sistema nervoso e literalmente acelera a nossa recuperação do estresse. É como se fosse um bálsamo biológico. E o contrário também é verdadeiro, dá uma olhada. Quando estamos sozinhos, isolados, o corpo libera mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Agora, com o apoio social, os níveis de cortisol caem, protegendo a gente dos efeitos negativos dele a longo prazo. Ou seja, a conexão social atua como um regulador hormonal. Incrível, né? A ciência por trás disso fica ainda mais fascinante quando a gente fala dos neurônios espelho. Imagina só, existem células no cérebro que disparam não só quando a gente faz alguma coisa, mas também quando a gente vê outra pessoa fazendo. É basicamente a base da empatia no nosso cérebro, criando uma ponte entre as pessoas. E isso ajuda na recuperação de duas maneiras muito poderosas. Primeiro, quando a gente observa alguém se recuperando, nossos neurônios espelho ativam as mesmas rotas de cura no nosso cérebro. E segundo, o sucesso da outra pessoa vira um modelo real, uma prova de que se recuperar é possível. E isso inspira uma esperança que, olha, é contagiante. Ok, a parte da ciência a gente entendeu, mas como é que a gente aplica isso no dia a dia? Resiliência não é uma coisa passiva, ela precisa ser cultivada. Então vamos para a parte prática, vamos ver como construir essa tal rede de segurança de relacionamentos. O grande segredo de uma rede forte não é depender de uma pessoa só, mas sim diversificar. A gente precisa de apoio emocional, que vem dos amigos, do parceiro ou parceira, precisa de ajuda prática, instrumental, que vem dos colegas, dos vizinhos, e, claro, daquele sentimento de pertencer a algo, que a gente encontra em clubes, em comunidades. Cada um tem um papel diferente, e todos são vitais. E vale lembrar que relacionamentos são como plantinhas, sabe? Precisam de cuidado, de manutenção. É um investimento contínuo. Isso significa oferecer apoio tanto quanto se recebe, praticar pequenas gentilezas, manter o contato e, o mais importante, se abrir e compartilhar o que está acontecendo com pessoas de confiança. E isso nos leva a um ponto final que é crucial. Para aprofundar as conexões, é preciso ter a coragem de ser vulnerável.
Isso não quer dizer sair desabafando tudo com qualquer um, não. É sobre escolher pessoas de confiança e compartilhar as coisas de forma gradual, segura. É essa abertura que transforma um contato em uma conexão de verdade e solidifica a nossa rede. Então, no fim das contas, resiliência não é sobre superar as coisas sozinho, na força bruta. É sobre se conectar, se apoiar e construir uma base forte junto com outras pessoas. Essa nossa análise de hoje deixa uma pergunta para a gente refletir. Qual seria o primeiro tijolinho que pode ser colocado hoje para começar a construir ou a fortalecer essa rede de segurança?